Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia agradável, onde temos a oportunidade de estarmos juntos, uns com os outros e contigo, na Tua presença. Abençoa-nos ao abrirmos a Tua palavra, ao conversarmos sobre assuntos tão relevantes e importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos dê a Tua presença em nosso coração e mente. Amém. Então, esse mês nós estamos numa série de um assunto muito importante. Talvez o que a gente tem de mais importante nesse mundo são os relacionamentos. Deus criou a gente para se relacionar. E primeiro episódio, da nossa série foi sobre o relacionamento com Ele. Relacionamento a dois. Quando eu falei relacionamento a dois, nós pensamos no casal. Homem, mulher ou casal. Certo? Relacionamento a dois. Não era. Era o que eu falei? O que a gente viu na Bíblia? É você e Deus. Esse é o relacionamento a dois que você precisa. É ter um relacionamento com Jesus. Esse é o mais importante. Depois, no segundo encontro, o título era Relacionamentos, que é a série, a três. E aí, quando o Gabriel falou semana passada, que eu me dei conta. Entrou alguém no relacionamento, né? Relacionamento a três, ou é um relacionamento aberto, ou é alguém que está crescendo alguma coisa na testa, né? Relacionamento a três. Também não era, não é? Era o relacionamento do casal. E quem que é terceiro cordão da corda entrelaçada? Jesus. Jesus tem que estar junto com o casal, porque senão já está fadado ao fracasso. Qualquer relacionamento sem Jesus vai fracassar, porque não tem jeito. Duas pessoas muito diferentes, cada um com uma cultura diferente, educação diferente, juntos dois para morar na mesma casa, dividir tudo. E eu vou te falar, que coisa terrível, né? Você divide o quarto, divide a cama. Para alguns, o que é muito difícil, divide o banheiro. Eu lembro que eu e a Michelle, a gente morou em casas, apartamentos, que o banheiro nosso era uma pia só. Aí a gente mudou para uma casa que é assim, a minha pia é a pia dela. A hora que a gente chegou lá, que ela olhou, ela fez assim. E ela estava certa? Porque tem semana que chega no fim da semana, ela para, faz bem assim, olha para o espelho dela, a pia dela, olha para o meu espelho, para a minha pia. Eu não sei o que acontece. O meu espelho está lá assim, ó, tudo sujo, tem alguma coisa que acontece com o meu espelho. Ele tem um imã que atrai as coisas, não sei. Mas quem limpa sou eu. É bom que o dela é mais limpinho, que aí me dá menos trabalho. Mas eu que acabo limpando mesmo. E aquela coisa da pasta de dente, ela tem que ter a pasta dela, é a minha, porque dá confusão isso aí, vocês já viram, né? Gente que aperta no meio, gente que diz que tem que ir apertando por trás ali, eu sei que tem gente que segue esse esquema aí, né? Papel higiênico que coloca ou assim, ou coloca assim, aí vai dando briga. Divide a geladeira, outro lugar que dá problema, né? Na cozinha. Tem que dividir tudo, divide as contas. O casal... Mas uma coisa a gente conversou e eu quero relembrar, mas eu quero contar para vocês algo que tocou meu coração. Porque o amor, a palavra de Deus diz, 1 João 4:8, diz que aquele que não... Como que é? Não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, eu acho interessante isso, que ele não diz que ele ama ou ele tem amor, ele é amor. A natureza dele é amor. E o amor não é um sentimento, não é uma emoção. O amor é uma escolha. Você escolhe amar. É uma decisão que você toma. E quando você decide de verdade amar alguém, não interessa o que vai acontecer, o que essa pessoa vai fazer ou deixar de fazer. Se você decide amar alguém, é uma decisão. Então, uma história que me tocou muito o coração foi quando os soldados que foram para a Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial também aconteceu isso, mas soldados americanos que foram para a Guerra do Vietnã, alguns deles, muito jovens, estavam solteiros e o costume americano era o seguinte, eles se casavam uma semana, 2, 3, antes de ir embora, para poder ir casado, para ter uma esposa, para se corresponder, para ter motivação para voltar vivo. Olha que coisa interessante. Quer dizer, ter um casamento era o motivo mais forte para fazer um soldado querer voltar. E infelizmente, a gente sabe que alguns não voltaram,
Mas alguns voltavam e não eram mais o mesmo. Além dos traumas todos, das mortes que viram, ou porque mataram alguém, alguns voltavam incompletos. Às vezes voltava cego, às vezes voltava faltando um membro, um braço, uma perna. Alguns voltavam queimados. Então não era a mesma pessoa que foi. E um desses soldados, a história dele foi o seguinte: ele estava num rio no Vietnã, dentro de um barco, e os vietnamitas estavam na margem do rio e eles apareceram ali, começaram a atirar e foi jogando bombas e granadas e tiros. E ele pegou uma granada, estava no barco, e ele foi jogar. E no momento que ele atirou, era uma granada incendiária. Uma bala, um projétil, né? Bala é que a gente chupa, né? Um projétil acertou o braço dele. E a mão dele não soltou a granada. E a granada explodiu em cima dele. E aí era um elemento químico, começou a queimar ele todo e ele se jogou no rio. Mas ele, mesmo assim, é um negócio que queima dentro d'água. E ele tomou um banho daquilo e queimou o corpo todo dele. Ele ficou desfigurado. Sobreviveu. E aí ele foi enviado de volta. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele estava na enfermaria, no hospital. E junto com ele, naqueles quartos enormes assim, cada cama tinha alguém com um problema. Um faltando um braço, outro faltando uma perna, o outro paraplégico, não ia andar mais, o outro isso, aquilo. E aí eles viam os companheiros ali recebendo visita. E ele viu coisas terríveis. Ele viu um que estava numa outra cama, que ele não tinha as duas pernas, ele tinha perdido as duas pernas. E ele estava esperando a visita da esposa. A esposa chegou, parou na frente da cama, olhou para ele, viu ele sem as duas pernas, e ela só disse assim para ele: não foi com você que eu me casei. Ou seja, era outro, né? Que tinha pernas. Ela fez assim, ó. Ela tirou a aliança e jogou em cima dele. E a aliança caiu assim. Bom, 3 dias depois, morreu. Não morreu por causa do ferimento, por causa das pernas. Morreu de tristeza, de desgosto, porque a esposa abandonou. Ele estava esperando a esposa dele. E aí o que ele estava pensando? Todo queimado, todo desfigurado. Passaram alguns dias e ela chegou. Quando ela chegou, ele já estava pronto, esperando que ela fizesse a mesma coisa. Que ela tirasse a aliança, jogasse nele e dissesse para ele: ó, acabou tudo aqui. Ela entrou, olhou para ele, achou um lugar no rosto dele que não estava queimado, ela se abaixou e deu um beijo ali. Aí ele já ficou assim, falou: peraí, o que está acontecendo? Aí ele falou: olha, se você quiser me deixar, eu entendo. Porque eu sou outro agora. Eu estou todo queimado, todo desfigurado, estou vivo, mas ela olhou para ele em silêncio, e aí pensou um pouco, e aí ela disse: sabe o quê? Quando eu casei com você, você nem era tão bonito mesmo. Já pensou? E aí, essa mulher era uma mulher que ela tomou uma decisão de amar. Não importa o que aconteça. A gente não faz um voto na hora do casamento? Na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Pois é, na guerra, na paz. E ela ficou com ele. E ele sobreviveu, ele não morreu, e ele seguiu em universidades, em escolas, em igrejas, dando palestras, contando a história dele. E mostrando como que o amor é que deu motivação para ele lutar, permanecer vivo, e apesar de tudo que aconteceu, ele tem uma vida normal, filhos, uma família, né? E filhos normais, bonitos, né? Que olham para o pai e têm orgulho do pai, pelo que ele passou. O amor é uma decisão, é uma escolha. E essa decisão tem que ser renovada todo dia, porque não é fácil. Quem é casado há alguns anos, ou há muitos anos, sabe que não é fácil. Não é fácil. Agora, o casamento é o plano de Deus. É o plano de Deus para moldar a gente, para mudar a gente. E eu já falei isso, alguns talvez se lembrem. Eu, até o dia que eu me casei, eu tinha 33 anos de idade quando eu me casei, né? A minha esposa diz isso. Com 33, Jesus foi para a cruz. Com 33, eu fui para outra cruz, chamada Michele. Até aquele dia, eu achava que eu era perfeito. Eu achava que era perfeito.
Porque eu não brigava comigo mesmo, eu morava sozinho. Aí eu dormia a hora que eu queria, eu levantava a hora que eu queria, eu comia o que eu queria, eu ia onde eu queria. E eu nunca discuti comigo. Eu me dou muito bem comigo. Concordo comigo. Eu falo assim, tô com um plano assim. Aí eu falo pra mim mesmo, cara, esse plano é muito bom. Vamos fazer. E aí acontece. Era perfeito. Aí eu caso com ela, primeira semana descobri que não sou perfeito. Foi descobrindo. Era uma coisa colocar um espelho na minha frente. Né? E aí eu comecei a ver todos os defeitos que eu não via. Esse é o casamento. Comecei a ver os defeitos. E eu estava pensando isso de pôr o espelho na frente da gente. Olha que coisa interessante, né? Você olha para uma pessoa, se apaixona por ela, gosta dela, e você olha para aquele rosto, que se tudo der certo, você vai olhar para aquele rosto pro resto da vida, né? Mas a eternidade. E aquele é o rosto do amor. Porque por mais vaidosa que a pessoa seja, não sei, Valéria, se você é vaidosa, você lida com gente vaidosa, né? Seu trabalho... Mas ninguém fica andando com o espelho assim, né? Olhando para si, não é? A gente passa a maior parte da vida olhando para o rosto das pessoas que a gente ama. Qual é o rosto que você mais vê? Seu próprio. Qual que é o rosto que você mais vê em casa? Se a gente não fica o tempo todo olhando no espelho, você está olhando para o rosto do esposo, da esposa, dos filhos. Esses são os rostos que estão ao seu redor que você mais vê. É o rosto do amor. É isso aí. O rosto do gringo. O gringo falou que... Elisa, esse rosto aí, escolheu bem. Acho que foi uma boa escolha, hein? Vocês são uma família assim que... Né? Mas esse é o rosto. Que você escolheu bem o rosto, hein? Que rosto... Ó, esse rosto é muito bonito, né? Mas tem dia que fica feio. Olha, na hora da briga... É bom gostar do rosto, porque se for uma pessoa muito feia, eu pensava isso quando era novo. Tá tudo bem, tá beleza. O dia que briga, se é uma pessoa bonita, você fala assim, mas acho que eu vou dar uma segunda chance. Olha só, né? Tem esse rostinho angelical. Mas se não tiver, você já fala assim, é um bom momento para se livrar. Mas é o rosto do amor, você olha para aquele rosto. Todo dia tá ali olhando. E o casamento vai fazendo isso, vai quebrando o egoísmo. Como eu disse, divide a cama, divide as contas, divide o banheiro, divide a geladeira, você compartilha tudo. Aí quando você acostuma, porque tem gente que vai muito rápido e tem gente que demora. Como eu e a Michelle demoramos 11 anos. Estava muito bom. Aí o plano de Deus vai se concretizar no relacionamento a 4. Porque o 2 já tem que ter, você e Deus. 3 é o casal e Jesus junto. 4 é quando vem o outro elemento, que entra para bagunçar tudo. E aí quando entra esse elemento, uma menina, um menino, aí a gente descobre o que é deixar o egoísmo de lado. Porque se no casamento tem que dividir tudo, quando chega filho, aí esquece, não é dividir, é doar tudo. Acabou, já era, aí é tudo, é o tempo, os planos, acabou o seu tempo, sua vontade própria, é tudo que o filho, a filha precisa, é com eles. E aí o salário, os cálculos já são tudo baseado nas necessidades da criança. Vai tudo para lá. E eu não sei como que esse povo fazia antigamente com mais de 10 filhos. Porque hoje a gente sofre aqui com 1, 2, 3. Tem 4 pessoas que eu falo, é doido. Esse aí bateu a cabeça em algum lugar. E é tudo para eles. É para tirar o egoísmo da gente mesmo. Porque tudo eles em primeiro lugar. Eu e a Michelle, a gente planeja tudo pensando já... Os horários, a gente vai sair daqui hoje que horas? Porque esses meninos têm que dormir, amanhã levanta, bagunça o horário deles, aí a gente vai sofrer a semana inteira. Tudo é pensando neles. As necessidades deles em primeiro lugar. Então esse é o plano de Deus para transformar a gente. Agora, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas eu quero ler com vocês 1 Coríntios 13. Porque já que a gente está falando de relacionamento, e a gente já falou 1 João 4,8, que é Deus é amor, Paulo, que para mim é um mistério, porque Paulo era casado, não era. E ele ainda dá conselho, viu, Andinho? Ele fala o quê, Andinho? Ele fala assim, você que está solteiro, é melhor ficar como eu. 1 Coríntios 7. Leia lá para você ver o capítulo 7. Ele fala assim, você está solteiro, é melhor que fique como eu. Mas é melhor também casar do que viver abrasado. Ele fala, se você também estiver subindo parede, é melhor casar, porque senão você vai fazer besteira. Então ele que era sozinho, olha esse capítulo que é um dos mais lindos na Bíblia, o capítulo 13 de 1 Coríntios. É ou não é?
Tem tantas músicas feitas por aí, poesias, tanta gente que baseia aqui. A melhor definição de amor que a gente encontra, talvez no mundo, é o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. Porque ele vai dando exemplos, ele vai na forma prática e ele começa. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que está antes do capítulo 13, alguém marcou errado. Quem colocou a numeração. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ou seja, o amor é tudo. E sem amor, todo o resto não vale nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não vale nada. Pode ter uma vida espiritual forte, cheia de fé, cheia de milagres. Se não tiver amor, vale alguma coisa? Não vale nada. Quer dizer, pense bem, os maiores atos de bondade, se não for com a intenção correta, não tem valor. Se for desprovido de amor, não vale nada. A gente tem que fazer as coisas boas, mas o motivo por trás é muito importante. Eu não sei como é em outros países, mas lá no meu país tem muita gente que em certa época do ano vai na favela e dá comida, cesta de alimento, roupa, dinheiro, e depois dá um papelzinho assim, com às vezes uma foto, um nome e um número. Porque 15 de novembro você lembra dessa foto, desse nome, desse número. Quer dizer, está fazendo coisa boa, qual é a intenção? Não tem amor, tem interesse, que é o voto. Então o motivo é importante, é isso que Paulo está dizendo. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha aí. Mesmo que eu dê tudo para os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo, meu próprio corpo, para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não adianta nada, você pode fazer o maior sacrifício. Se não tiver amor, não vale nada. O que ele está querendo dizer com isso? Aí ele começa a descrever como é o amor. E aí tem uma coisa que é importante, porque em outro lugar, a gente vê o fruto do Espírito. Isso tem confusão na tradução. Porque lembra que no original não tem, no grego não tinha vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, exclamação, não tinha. Então na hora do tradutor fazer a tradução, fica confuso. Porque fala do fruto do amor, o fruto do Espírito. Os teólogos mais entendidos dizem o seguinte, que deveria ser assim, o fruto do Espírito e aí tem uma lista, amor, esperança, bondade, não deveria ser assim, deveria ser, o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. O que tem nesse fruto do Espírito que é amor? Porque não é frutos, não está dizendo frutos. Não é amor é um fruto, é só um. Não é amor é um, a esperança é outra, a bondade é outra, a misericórdia é outra, a paciência, a perseverança. Não. É um fruto só e ele tem características. Então você tem o fruto do Espírito, então você tem amor, que é Deus. E aí as características são essas. E aqui Paulo está dizendo que o que é o amor? Quais são as características do amor? O amor é paciente. Pronto, para mim, já caí aqui. Porque lá em casa, tem um menino lá que haja paciência. E eu perco a paciência, não é todo dia, mas de vez em quando ela vai embora. Eu não sei para onde vai a paciência. E a Michelle, que é paciente também, vou falar, às vezes ela perde a paciência, porque é um desafio. Mas amor é paciência. Olha só, paciência, ele é benigno, bondade. O amor não arde em ciúmes. Tem gente que tem problema aqui nessa área. Tem ou não tem? Tem. Pois é, o amor não tem ciúmes. O amor não tem ciúmes. Agora a gente tem que entender o que é esse ciúmes. Né? Porque a Bíblia também fala que Deus tem ciúmes de nós. Meu povo, que eu amo, como a noiva, é minha noiva, ele é o noivo. Então a gente tem que saber o limite das coisas. Né? Porque, por exemplo, a gente pega palavras, várias palavras aí, a gente usa só negativamente. Por exemplo, orgulho. Mas tem orgulho que é bom. Tem algum problema os pais terem orgulho do filho? Um filho que está tendo sucesso, está sendo obediente, seguindo bem na vida. Eu tenho orgulho do meu filho. Esse é um orgulho pecaminoso? Não. Orgulho, quando a gente tem um orgulho próprio, tem algumas situações que o orgulho é. Né? Eu já falei sobre a culpa. Culpa nem sempre é uma coisa negativa. Tem culpa que eu gosto, que eu quero ter. E a culpa que eu mais quero ter é de chegar no reino de Deus e ver algumas pessoas lá e elas chegarem para mim e falar assim,
sabe que eu tô aqui, culpa sua? Aí eu quero dizer assim, essa culpa eu quero levar pela eternidade. Eu quero levar essa culpa. Guto, é ou não é? Essa culpa não é boa? Alguém olhar para você e falar assim, ó, você me ajudou a chegar aqui no reino de Deus. Culpa sua, você vai falar, sou culpado. Eu deixei Deus me usar. Que bom essa culpa. Então tem palavras que são boas. Agora, ciúmes, tem um ciúmes que é normal. A gente tem que ter, que isso quer dizer que você se importa. De cuidado. Mas tem gente que tem uma coisa que é doente. E aí, geralmente tem algum problema por trás. E isso revela muito sobre a pessoa. Eu aprendi isso muito cedo. Eu era adolescente, 16, 17 anos de idade. E tinha uma moça na igreja que eu gostava muito dela, chama Patrícia. E eu queria namorar com ela. Os amigos e tal, o grupo de amigos, mas o pai dela era um pai ciumento. Muito, mas muito. Ela só podia ir para a igreja, para a escola e para a casa da avó. Ela não podia ir em mais lugar, em nenhum lugar. Se fosse, tinha que ter autorização dele e o irmão mais velho tinha que acompanhar. E aí eu vi aquela situação e falei, como que eu vou conversar com ela? Como que eu vou em algum lugar? Quer dizer, nosso contexto é só na igreja. Porque eu não estudava na escola, na mesma escola que ela. E eu também não frequentava a casa da avó dela. Então, como que a gente faz? Aí um amigo nosso, chamado Alexandre, falou assim para mim, meu pai é o melhor amigo do pai dela. E eles cresceram juntos. E eles aprontaram muito na adolescência e na juventude. E é por isso que o pai dela é assim. Que ele tem medo que apareça alguém que vai fazer as coisas que ele fazia. Aí eu falei, tô começando a entender. Aí, não deu certo, a gente namorou, não deu certo, aí a gente mudou de São Paulo para o Paraná e tal. Aí mais pra frente eu encontrei uma outra moça que foi a mesma coisa. Aí eu já estava com, quantos anos eu tinha naquela época? 24, 23 anos de idade. E aí eu encontrei uma moça, a mesma coisa, o pai não podia, ela só podia, uma vez a gente foi conversar no shopping, todos os primos e a tia junto. Todo mundo acompanhando assim, aí eu podia conversar. E aí na volta, a gente estava indo no carro e estava a tia dela e estavam os primos dela. E o primo dela é meu amigo, Marcos. E eu falei isso. Eu falei assim, o pai da Nívia é muito ciumento, né? Aí eu peguei e soltei uma. Olha só, o que eu falei? Não devia ter falado. Mas eu estava indignado com a situação e eu falei assim, ou ele aprontou muito ou ele apronta. Porque isso não é normal. O Marcos ficou meu inimigo. Depois que ele falou, ele ficou com raiva de mim. Quem que o Ricardo pensa que ia falar isso do meu tio? Que é isso? Não sabe. O que ele está falando? Mas era de ciumento. Estou falando para vocês. 3 meses depois, o Marcos veio falar comigo. Falou, cara, quero te pedir desculpa. Eu fiquei com raiva de você. Eu achei que era injusto o que você estava falando. Mas a gente acabou de descobrir que meu tio tem 2 famílias. Não falha, não falha, porque a gente mede com a nossa régua. A gente trata as pessoas com o ponto de vista do nosso mundo. Ele não era de confiança, então ele não confia em ninguém. A pessoa que é de confiança, ela confia em todo mundo até que prove o contrário. Ela não tem motivo para desconfiar das pessoas, porque ela é de confiança. Agora, uma pessoa que é desonesta, ele acha que todo mundo é desonesto. Uma pessoa que mente, acha que todo mundo mente. Uma pessoa que trai, acha que todo mundo trai. É ou não é, psicóloga? Tem muito a ver. O comportamento das pessoas revela. E eu conheço um casal que o marido morre de ciúmes da esposa. O camarada não pode olhar para a mulher dele, deu uma flor, esse dia aconteceu isso, deu uma flor para ela, pronto, ficou indignado com o rapaz que deu flor. Tem idade para ser filho dela quase. Entendeu? Mas não, tem ciúmes. Quem que tem problema? Depois eu fiquei sabendo que ele anda tocando umas meninas de maneira inapropriada. E descobriram que ele tem problema. Sério. Então a pessoa tem motivo. Tem motivo, dá motivo. E aí ela julga os outros como... Então, isso aí é uma coisa... Ciúmes não faz parte do amor. Olha, não se ufana, não se ensoberbece, não tem orgulho. Não se conduz inconvenientemente. Não tem procedimento. O amor verdadeiro não se conduz de maneira inconveniente. Não procura os seus interesses. Isso aí é o egoísmo. Não tem egoísmo no amor. Ele procura o interesse do outro primeiro. E é aí que você prova que ama. Quando você abre mão de coisas que são importantes para você, pensando no outro. Não é? O que mais? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Esse ponto é importante. A pessoa que ama,
ela se alegra com a justiça. Ela vê injustiça, ela diz alguma coisa. Ela fica irada, é uma ira. O que mais? Não, mas regozija-se na verdade. Agora vem o final dessa parte, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Imagina, amar desse jeito, eu coloquei no meu livro, o Gabriel falou que eu sou escritor, no meu livro está lá assim, amar desse jeito é pedir para sofrer. É ou não é? Amar desse jeito é pedir para sofrer. Jesus sofreu? Sofreu muito, Jesus? Por você e por mim? É porque ele amou desse jeito. Porque ele amou de verdade, com amor genuíno de Deus. E aí, por isso, ele sofreu. Nesse mundo, quem ama de verdade vai sofrer. Agora, vale a pena? Passar por essa vida sem amar de verdade faz sentido? Tem muita gente que está passando por essa vida, mas tem tanto orgulho, egoísmo, tanta coisa negativa, que não vai descobrir nunca o que é o amor verdadeiro e não vai ter o privilégio de viver isso. Então, quem ama de verdade vai sofrer, mas também vai viver momentos intensos que os outros só vão ouvir falar, mas não vão saber o que é aquilo. Deixa eu voltar para o assunto de hoje para a gente concluir, que é o relacionamento a 4. Então, chegam os filhos, e aí se torna uma comunidade, porque até ali era um casal com Deus. Aí chegou o filho, seja 1, 2, 3, criou uma comunidade. E a família fica mais parecida com Deus, porque Deus não é sozinho. Lembra que a gente estava conversando? Deus não é um só. E também não é um casal. E a Trindade é uma comunidade de amor. Já é uma família. E aí a família, ela está mais dentro daquilo que reflete o amor de Deus. Porque a dinâmica muda totalmente quando tem 3. 2 é muito fácil negociar. Quando tem 3, a maioria das vezes os 2 têm que abrir mão para aquele 1, que é o pequenininho, que está crescendo. E os 2 têm que se unir e têm que trabalhar junto, em equipe. Porque como é difícil uma mãe sozinha criar um filho ou filhos? É ou não é? Todo mundo sabe, tanto é que o governo tem programa para ajudar. É ou não é? Tem dinheiro, tem recursos, tem creche, tem isso, tem aquilo. Porque uma mulher sozinha cuidando de um filho, e o tabu, né? Às vezes é a mulher que abandonou e é o pai sozinho. Aí esse aí tá mais difícil ainda. Esse aí tá complicado. É bom ele arranjar alguém logo. Porque é muito difícil uma pessoa sozinha cuidar de uma criança. Então, o plano de Deus é uma comunidade. A família é um time, é uma equipe trabalhando junto com os mesmos objetivos para ter bons resultados. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem. Eu falei semana passada, uma pessoa solteira, tem algum problema em alguém ficar solteiro? Paulo falou que é uma bênção. Paulo falou que é uma bênção. Não tem problema nenhum ficar solteiro, mas não é o ideal. Não é o melhor. O melhor e o plano de Deus é que estejamos, não é bom que o homem esteja só. O casamento é o plano ideal, mas não tem problema nenhum ficar sozinho. Só que a sociedade cobra, não cobra? É assim, ó, tá sozinho, aí começa a namorar, aí você tem que arranjar alguém. Começa a namorar, o pessoal já começa, e aí, vocês vão casar quando? Aí casa, nem casou ainda, já estão cobrando o quê? Quando vocês vão ter filhos? Aí você tem o primeiro, você acha que para aí? Quando que vai dar um irmãozinho? É ou não é? E aí tem 2, e a gente está nessa fase. E o pessoal vem, vocês estão pensando num terceiro? É ou não é? É assim, sempre. Agora, filho único. Tem alguém aqui que é filho único? Levante a mão aí. Tem alguém que é filho único? Mariana. Tem mais alguém? Alessandra. É? Filha única? Muito bem. Tem mais alguém? Tem alguém que tem só um? Tem só um. Tem só um por enquanto. É? Ela está assim, se Deus quiser, vai ficar só no. Tem gente que é assim. Não tem problema ter um filho só. Não tem problema também não ter filho. Mas o ideal, o plano de Deus, é que a gente tenha filhos. E não tem problema ter um filho só, mas tem consequências. Tem consequências. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, tão sério. Até que eu conversei com uma moça, quando eu era bem jovem. E ela é filha única. E ela disse que na infância dela, ela fica pedindo pro pai e pra mãe, eu quero um irmãozinho, uma irmãzinha, eu quero um irmãozinho, uma irmãzinha. Mas a mãe dela não podia mais ter filhos. Saúde e tal. Resolveram não adotar e ela ficou sozinha. É até uma coisa, eu tenho uma prima que é filha única. E acontece o seguinte, fica meio egoísta, porque tudo é pra ela, né? Tudo é pra aquela criança.
ela não aprende no crescimento natural a dividir. Porque lá em casa eu tenho 2 irmãos mais novos. E eu vou dizer uma coisa, você tem irmãos, você vai ter que dividir. E dividir muito bem. Aí minha mãe, ela já fazia assim, ela fazia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E às vezes ela chegava com, eu era o mais velho, com uma espátula e falava assim, Ricardo, você corta. Às vezes ela colocava os copos assim e colocava o suco de uva, que era uma delícia. E eu tinha que colocar. Hoje eu entendo o que ela estava fazendo. Só que era o seguinte, cortava um pedaço de bolo, era perigoso os outros pegar a régua. Porque se tivesse 1 milímetro a mais, não podia. Tinha que ser igualzinho. E o copo? Vocês já viram esse sistema? Coloca o copo um do lado do outro e vai assim, ó. Aí tem que estar uma linha perfeita. Se tiver 1 milímetro a mais, tem que fazer de novo. E põe de novo até ficar igualzinho. Tá igualzinho, beleza. Esse é seu, esse é meu, esse é seu, tá? Pronto. Porque tem que dividir igual. E aí a gente vê os problemas entre irmãos. Dá problema ou não dá? Olha na Bíblia. Olha o José onde foi parar. Por causa de problema com os irmãos. Primeiro parou num poço, foi vendido, foi parar no Egito, ficou lá como escravo e tal, depois encontrou e Deus tinha um plano com tudo aquilo. Mas olha o relacionamento dos irmãos. Como que era? Olha o Davi com os irmãos mais velhos dele. E assim a gente vai vendo as histórias. Eu nem conto para vocês as coisas que aconteceram entre eu e meus irmãos. Porque eu fui proibido. Cadê a Michele? Ela está lá longe. Não posso falar. A história mesmo eu não posso falar. Se pergunta particular eu conto. Mas meus irmãos sofreram na minha mão. Mas sofreram muito. Eu era o mais velho. E eu vou contar só 2 das que eu fiz. A pior eu não posso, eu já estou proibido. Mas eu já tinha descoberto o poder da eletricidade. Porque no meu tempo, no Brasil, as tomadas não tinha bloqueador, que igual tem aqui na Europa. E o dedinho da gente, quando é pequeno, cabe direitinho. Eu já tinha colocado o dedo lá. Aí meu irmão vem 3 anos mais novo. Então ele estava ali com 2 aninhos, já estava com 5. E eu falei para ele, Rodrigo, vem cá. Diguinho. Era Diguinho. Peguei o dedinho dele, põe aqui. Você sentiu o que eu já senti. Eu já tinha descoberto o poder da chama do fogão. Né? Porque no Brasil não é elétrico, né? É no gás. Aquela chama azul, fui com o dedinho dele assim, ó, vem aqui. Essas são as histórias leves. Eu não posso contar as pesadas. Eu estou proibido, porque senão o povo não volta mais. Eles falam, esse cara é doido. Foi assim, eu fui meio que torturando meus irmãos. Claro que tinha amor e tudo, mas relacionamento entre irmãos, a gente tem ciúmes, tem inveja, tem que aprender a dividir. E é ali que Deus vai trabalhando, com os pais e com a gente, na família, para a gente poder ser mais parecido com Jesus. Não é fácil, não é fácil. E a gente parece que não aprende, né? Eu tenho um rapaz que eu conheço, o Pierre. Quem foi para Israel na última viagem conheceu ele. E ele jurava, desde criança, que ele se casasse não ia ter filhos. Porque ele tem 2 irmãs, eram 3. O pai era bem de vida, mas ele falava assim, olha só pai, a gente só dá despesa para você. A gente só dá problema. Você fica aí com esses... Eu não vou ter filho. Casou, você acha que não teve jeito? Tá lá. Né? Tem um bebezinho que nasceu até com 2 aninhos agora, 2 ou 3. Não teve jeito. A gente não aprende, né? A gente vê os outros sofrendo, quer sofrer também. Tem dia que lá em casa eu olho para a Michelle, ela olha para mim e a gente fala, o que a gente fez? E aí, como você falou, dá para devolver? Eu vou devolver, porque o meu pedido veio errado. Vem com defeito de fábrica, o meu pedido veio errado. Mas esse é o plano de Deus. É a gente estar dentro da família, num relacionamento, e aí, como eu disse, 4, que pode ser 5, 6 e vai crescendo. Para a gente poder aprender a não ter egoísmo, para doar. Né? Os pais aprendem que eles não podem pensar mais neles, é só os filhos, é tudo para os filhos, eles em primeiro lugar, são as necessidades deles. Quando eu era solteiro e quando eu não tinha filho, eu olhava para os casados com filho e eu ficava pensando, mas é escravo dessa situação, é escravo da família. A gente queria fazer plano junto, não tinha como, não funcionava. Né? E aí, hoje eu estou nessa escravidão. E bem feliz, porque eu ganho uns abraços gostosos, ganho um beijo. Né? Eu escuto a palavra mais doce, que vai mudando, às vezes é papai, papi, e eles falam lá do jeito deles, e aquilo ó, enche o coração. Vale qualquer coisa, vale todo o sofrimento, vale as 3.527 fraldas que eu troquei na madrugada. Foi muita fralda que eu troquei, porque eu sou um pai comprometido, envolvido. Valeu a pena, vale a pena. Tá doente, a gente não dorme, né? Chega de manhã, Michele, essa noite acho que eu dormi meia hora.
E eu falo, eu acho que eu consegui dormir 1h30, um pouco mais. É o preço que a gente paga. Mas é isso que Deus quer mostrar pra gente. O que é ser Deus? Quer saber o que é ser Deus? Case e tenha filhos. Aí você começa a entender o que é ser Deus. O que é amar, o que é dar, o que é doar, o que é fazer. E aí cresce e resolve o problema? Mariana, cresce os filhos resolvido? Continua preocupado igual, né? Continua preocupado igual. Um pouco mais, né? Às vezes um pouco mais. O problema só vai mudando de fase. Mas você... Um amigo meu falou isso pra mim, eu não tinha filhos na época, ele falou assim pra mim, depois que minha filha nasceu, nunca mais tive paz. Não tem, porque você nunca mais vai relaxar totalmente e falar, tô tranquilo. Esse pensamento sempre tá lá, sempre tá pensando, preocupado. Se tá em casa, se não tá, se vai embora, vai estudar fora, depois casa, continua pensando, continua orando, continua. E é isso que a gente tem que fazer. Deus tem que estar em primeiro lugar na família. Lê 1 Coríntios 13, refletir e pensar, é esse tipo de amor que eu tenho quando eu falo eu te amo? Será que é realmente? Se não é, é orar e pedir para Deus, põe no meu coração, na minha vida, o teu amor, de verdade. Põe esse sentimento e essa decisão de amar, não importa o que as pessoas ao meu redor. Que eu possa realmente refletir o caráter de Jesus. E é dentro da família que a gente faz isso. Onde é o lugar mais difícil de ser um cristão verdadeiro? É no trabalho? É na escola? É na igreja? Opa! Na igreja, acho que é o lugar mais fácil, né? Que lugar bom pra gente fingir que é cristão é na igreja. Não é? É fácil, todo mundo é santo na igreja. Todo mundo... Vai ser cristão em casa. A hora que você não dormiu direito à noite, está com problema, olha para a esposa, olha para o marido, para o filho dá um problema. Ser cristão ali é o desafio. E quem conseguir ser cristão em casa, esse é porque tem o amor de Deus e tem Jesus no coração. A esposa que puder dizer assim, meu marido está diferente, está mudado, porque está orando, porque está lendo a Bíblia, que está em comunhão com Deus. Essa minha esposa é uma bênção. O marido que diz da esposa pode saber, essa é uma mulher que tem Jesus no coração. Porque o lugar mais difícil de ser um cristão de verdade é no lar, é em casa. É a hora que tira a máscara, tira tudo e você é você. Porque a pessoa que está ali convivendo com você, ela sabe quem você é. E esse é o desafio. E eu coloco esse desafio para mim, essa semana. E você coloque para você. Nas suas relações mais íntimas, pessoa que mora com você, se você é solteiro, as pessoas que convivem com você, deixem elas ver mudança em você. Você não precisa dizer nada. Você tem que mostrar. Deixa Jesus habitar no seu coração e busca. E diga, eu quero ser diferente, eu quero mostrar o seu amor. Nos momentos mais difíceis, eu quero a paciência. Que é a primeira coisa que Paulo escreveu ali. O amor é paciente. Põe paciência em mim, para eu suportar. Para a pessoa ver que eu tenho amor. Porque é nessas coisas, todos aqueles detalhes, é ali que a gente mostra que tem amor de verdade. Vamos tomar essa decisão hoje, pedir para essa ser uma semana do amor? E a gente ter a presença de Jesus no nosso coração, nas relações da família, ou as mais íntimas que a gente tem, para mostrar para as pessoas, eu realmente amo. Jesus está comigo, por isso eu vou ser paciente. Por isso que eu vou agir assim, como Jesus agiria no meu lugar. Essa é a hora da gente fazer o nosso círculo e vir aqui para a gente orar. Quem gostaria de vir aqui fazer aquela oração que a gente faz aqui, uma roda? Quem estiver longe lá pode vir, a gente espera. A gente faz aqui, ó, um círculo. Pode chegar mais pertinho, para fechar. Ó, se não vier Pedro, eu vou começar a dizer nome. Vem logo, que senão eu vou falar seu nome muitas vezes. Pode vir, pode vir. Que Deus abençoe cada um de nós, né? Nessa semana especial, para a gente poder mostrar para as pessoas que a gente ama que nós verdadeiramente amamos, como Jesus. Isso é, no dia a dia, naqueles momentos difíceis, que a gente tenha paciência, demonstre misericórdia, bondade para a pessoa, no momento que a gente acha que ela nem merece. Que esse é o momento mais bonito para amar. É quando a pessoa não merece e mesmo assim você ama. Só quem está apaixonado consegue fazer isso, né? E é isso que a gente tem que estar, apaixonado por Jesus. Todo dia. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento agradável, um lugar tão gostoso. Até o clima está cooperando, não está tão quente hoje aqui, nesse tempo de verão, na Bélgica. E a gente está aqui reunido porque nós te amamos e amamos uns aos outros.
E nós queremos demonstrar esse amor. E a Tua palavra nos ensina e nos mostra o que é amar. Nos ajude a ser como Jesus. Amar as pessoas ao nosso redor, mesmo quando elas não merecem. Sendo paciente e seguindo toda aquela lista que Paulo deu. Mas que isso seja natural. A gente não tem que pensar para fazer. E para isso, que Jesus habite na nossa mente, no nosso coração, e que seja Ele agindo, falando, ouvindo, tocando, olhando em nosso lugar. Para as pessoas possam ver o nosso olhar, o olhar de Jesus, a nossa voz, a voz de Jesus, o nosso toque, o toque de Jesus. Faz-nos representantes Teus aqui nesse mundo, testemunhas vivas do Teu amor. E que nosso lar seja um ninho de amor. Que ali o Teu Espírito, os Teus anjos estejam presentes, eles tenham prazer de estar conosco em cada momento de relação íntima, na família, com os filhos, com os pais, uns com os outros. Abençoe cada um que veio aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online, que estão nos Estados Unidos, no Brasil, aqui na Europa e em outros lugares. Que eles sejam abençoados por Ti também. Nós pedimos e oramos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.